Bom dia, aqui quem fala é o Denilson. O pessoal do rádio me conhece como Papa Yankee 2 Uniforme Eco Papa. Papa Yankee 2 Uniforme Eco Papa é o indicativo da minha estação de rádio. E eu estou falando aqui da cidade de Bauru, que fica aqui no centro do estado de São Paulo. A live é sobre as interferências solares nos satélites. Será que isso é uma fake news, né? Será que realmente o Sol provoca interferência nos satélites? Para falar de interferência, para a gente falar de interferência, o que é interferência? Geralmente, interferência é algo que a gente não quer receber. Interferência pode ser ruído, interferência pode ser um sinal, mas é um sinal que você não quer. Interferência pode ser várias coisas que você não deseja. Pode ser uma imagem, uma transmissão de dados, mas se você não deseja receber aquela transmissão de dados, se ela está numa frequência que você não deseja, então aquela transmissão de dados é uma interferência. Essa tela que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, há quase 2 anos atrás, foi lançado um satélite. É um satélite usado para operação de TV. E esse satélite carregou um repetidor, né, a gente pode dizer assim, um repetidor. Desculpa o pessoal, teus radioamadores, né, colegas radioamadores, mas eu vou usar terminologias aqui para abranger todo o pessoal, inclusive os não radioamadores. Quem sabe o pessoal que não é radioamador se interesse por entrar no nosso mundo aí de radioamadorismo. Então, esse satélite carrega um repetidor, que a gente chama de, na realidade, tecnicamente falando, é um transponder. E esse transponder repete sinais da nossa transmissão a partir da posição de onde ele está. Bom, qual a vantagem de repetir um sinal a partir da posição onde o satélite está, ou a partir de uma repetidora que está localizada no alto do morro? A vantagem é que você aumenta o seu raio de cobertura, você alcança mais longe, né? E o que a gente está vendo aqui são justamente transmissões que estão ocorrendo agora a partir desse satélite. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vê dois tipos de sinais aqui. A gente vê sinais nessas formas de picos, uns aparecendo, variando, aparece aqui um outro, vai fazendo um risquinho aqui embaixo. Tecnicamente, é como se fosse um analisador de espectro, onde a gente está monitorando frequências no eixo X, nessa parte de cima, e no eixo Y, intensidade. Nessa tela de baixo aqui, a gente tem o mesmo tipo de informação, só que com uma variável a mais. É o tempo, porque ela está correndo aqui. Então eu consigo ver, olha, teve uma transmissão, começou aqui e acabou aqui. Então, aqui embaixo a gente chama de waterfall, porque parece, em português, o waterfall é uma cachoeira, então parece a água caindo, descendo. Com esse movimento, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, olha, não tinha sinal, apareceu um sinal, parou de transmitir. E tem uma coisa constante aqui, ó. Parece vamos fazer assim, uma graminha, né? Uma grama, o chão. Vamos pensar assim que isso é o chão. E o termo técnico usado isso aí é o floor, né? O chão. Esse chão aqui, ó, no nosso caso aqui, a gente considera como ruído. Quando você não tem sinal, você tem ruído. Então nós temos sinais aqui e temos o nosso chão. Então o que é importante nesse caso para nós aqui? É escutar o ruído? Vamos escutar o ruído? Então, vocês vão achar que é familiar com uma rádio FM fora de sintonia, mas é um ruído. Porque o que caracteriza um ruído? Ruído é algo que não tem uma frequência definida. Esse tipo de ruído aqui é um ruído que a gente fala assim que é inerente ao componente eletrônico, é um ruído térmico. Aquele repetidor que tem lá no satélite,
Quando ele não recebe nada, ele está transmitindo o tempo todo. Então tem o ruído da transmissão dele. E o que é o sinal? Aqui é uma conversa, aqui é outra conversa, aqui é outra conversa. Sim, conversa mesmo, radioamadores conversando. E você vai escutar as mais variadas línguas aqui. Vamos lá. Estou no ruído, não quero ruído, vou sintonizar um sinal aqui. Meine Ecke kommt. Ich habe hier Probleme im Netzwerk, irgendwas. Es waren wieder Windows-Updates und jetzt geht wieder nichts. Hi, furchtbar. Pegar o sinal aqui. Kürzere Version Bernie, Bravo Echo Romeo November India Bernie. QTH ist im Westen Rumäniens in Kilo November 05 Whisky Quebec. Kilo November 05 Whisky Quebec. Vocês, com certeza, o pessoal que não é radioamador está identificando algumas palavras, independente da língua que está sendo falada. Por exemplo, Kilo November, Alpha, Delta, essas siglas, essas palavras, elas fazem parte de uma coisa que a gente chama de alfabeto fonético. Lembra que eu falei no começo que o meu indicativo, o pessoal do rádio me conhece como PY2UEP? Aí alguém pode falar assim, mas é UEP, UEB, UED? Para não dar confusão na transmissão dos indicativos, principalmente, ou em alguma palavra que você quer soletrar, a gente usa o alfabeto fonético. Esse alfabeto fonético internacional, ele é padronizado. O mundo inteiro usa esse alfabeto. Claro que dependendo da região pode-se usar outro tipo de alfabeto, mas aí localizado. Mas o internacional nos permite que a gente soletre as palavras de forma padronizada, que qualquer pessoa em qualquer língua vai, pelo menos, escrever certo o que a gente está falando. Agora vamos com um conceito muito interessante, que é importante para a gente entender sobre as interferências. Quando eu tenho uma transmissão, eu tenho, então, também o nível, né? A gente pode ter aqui uma intensidade do nosso piso de ruído, né? Do nosso chão. Essa intensidade está aqui marcando, variando da ordem de 3, 4 decibéis. Decibel é um múltiplo, né? A gente pode encarar o decibel como múltiplo ou submúltiplo. Decibel não é a unidade. Um decibel é um múltiplo submúltiplo logarítmico. Ou seja, cada vez que aumentar 3 dBs, eu estou multiplicando por 2. Cada vez que aumentar 10 dBs, eu estou multiplicando por 10. Então vamos lá. Então aqui eu tenho meu piso de ruído. E aqui eu tenho meu sinal. Quando eu colocar o meu cursor aqui em cima do sinal, vamos pegar isso aqui do código Morse lá. Olha o que acontece, o valor. Aqui em cima, 38. O software, nesse caso, o receptor, ele está medindo qual é a relação entre o meu sinal, ou seja, a intensidade do sinal, e qual é o meu ruído. Ou, de forma mais simples, ele mede quão mais forte o meu sinal é com relação à potência do ruído. Então é isso que ele está fazendo, relação sinal-ruído. Então vamos pegar um outro sinal aqui, só que eu escolhi esse exatamente do código Morse porque ele tem uma potência fixa, é mais fácil de ver. Então a gente vê aqui praticamente 37, 38, variando pouco, 39 dB. Como que esse número pode diminuir? Tem duas formas que esse número pode diminuir. Veja, é uma relação entre o sinal e o ruído. Ele pode diminuir se o meu sinal transmitido diminuir a potência, ficar mais baixo, né? Se a gente pegar um sinal, que é que não temos um sinal, esse aqui do meio, ó. É um sinal mais ou menos constante. Dá para ver que ele é um pouco mais baixo, ou seja, menos potente. O sinal até caiu lá, só que ele está variando, né? Então, é uma forma da relação sinal-ruído diminuir como? Se o meu nível de sinal que estou recebendo está mais baixo do que o normal, digamos assim. Estava alto lá e aí baixou a potência, diminui a relação sinal-ruído, porque o ruído continua lá no mesmo nível.
E aí agora vem uma outra forma da gente diminuir a relação sinal-ruído. Eu posso continuar com o meu sinal lá em cima, intenso, mas o meu ruído pode aumentar. Se o ruído aqui, o piso de ruído aumentar, e isso está acontecendo nas transmissões, a gente está vendo aqui que tem alguma interferência, eventualmente algum radar, algum sinal de Wi-Fi, alguma coisa aqui, que está chegando lá no satélite, e aí o satélite está retransmitindo também. Então a gente pode ver que de vez em quando esse piso de ruído dá uma subidinha. Quando ele sobe, se eu tenho um sinal constante aqui, a relação entre o nível do sinal e o do ruído diminui. Então, esse é o conceito de relação sinal-ruído. Veja, isso é muito importante entender esse conceito, porque quando eu estou escutando um sinal de voz aqui, vocês conseguem imaginar que ele tem que chegar com uma certa relação sinal-ruído para que eu consiga entender? Wie gesagt, zum Ganzen, als erstes sage ich jetzt mal zum QSO-Fahren, kann man das hier, so wie ich das momentan... Vocês conseguem imaginar que se esse sinal dessa estação que está transmitindo começar a diminuir a potência, diminuir a potência, diminuir a potência, vai chegar uma hora que o volume da transmissão vai ficar tão baixo que a gente não vai conseguir entender, porque a relação sinal-ruído vai diminuir e com isso você não vai entender aquele sinal. Então vai escutar só o chiado, ou às vezes o chiado você vai saber, olha, tem alguém transmitindo ali, mas está muito baixo, eu não consigo receber. Esse é o conceito de relação sinal-ruído. É a relação entre o sinal que está sendo transmitido e o ruído que você tem no seu sistema. Para variar um pouquinho, vamos ver aonde está esse satélite que eu estou recebendo agora. Vamos lá ver aqui. Bom, tá aí. Eu estou usando um outro software que é gratuito, é chamado Orbitron, que nos permite fazer o rastreamento de satélites. Os satélites são objetos que são colocados em órbita, que tem uma órbita pré-determinada, e aí você consegue baixar os dados dessa órbita, que são atualizados praticamente todos os dias, dependendo do satélite, a cada 2 dias, 3 dias. Tem sistemas de radares em terra, em vários países, que fazem o rastreamento desses objetos e geram as efemérides, que são os dados das órbitas desses satélites. Então, se você souber a efeméride de um determinado satélite, você souber aonde você está em termos de latitude e longitude, você souber a data, a hora, e aí nós estamos falando de data e hora certinha, né? Se eu quero rastrear um satélite, por exemplo, nesse momento, eu tenho que saber exatamente a data e a hora, e para saber a data e a hora tem várias maneiras hoje em dia, né? Eu sou old school, eu gosto de usar um software do Observatório Nacional que me mantenha o computador sempre atualizado. Por exemplo, nesse caso, o último ajuste aqui de hora, o computador estava 15 milésimos de segundo fora. Então ele mantém a cada 15 minutos, ele ajusta o meu relógio. Também é um software gratuito que está lá no site do Observatório Nacional, na divisão do serviço da hora. O Observatório Nacional, para quem não sabe, é o órgão oficial de padrão de tempo e frequência no Brasil. Voltando lá no Orbitron, vamos ver onde está o nosso satélite. O satélite que a gente está monitorando lá, eu vou ter que colocar ele aqui, deixa eu aumentar a tela um pouco. Então vejamos, o satélite está aqui, ó, em cima da África, e essa linha verde, essa área delimitada por essa linha verde, é a região onde os sinais transmitidos por esse satélite estão chegando nesse momento. Pois bem, veja que eu estou bem na borda dessa linha verde, quase no limite dela. Quem está na linha verde, exatamente sobre a linha verde, enxerga, entre aspas, esse satélite com uma elevação de 0 grau, ou seja, esse satélite está bem rente à linha do horizonte. Como eu não estou
eu estou próximo da linha verde, mas eu ainda estou dentro dessa região delimitada pela linha verde. Então, eu enxergo esse satélite com uma elevação um pouco acima de 0 grau, especificamente aqui em Bauru, 5 graus de elevação. Para isso eu tenho uma antena que está praticamente apontada quase na linha do horizonte, 5 graus para cima, para que eu possa receber os sinais desse satélite. Então tá lá. Mas e aí? Eu tenho que mudar minha antena de posição? Não. Não tenho que mudar minha antena de posição, porque esse satélite entra numa categoria de satélites que a gente chama de satélites geoestacionários. Os satélites geoestacionários são satélites que estão numa determinada posição especial, numa determinada órbita, que permite que eles acompanhem o movimento de rotação da Terra. E acompanhando o movimento de rotação da Terra, eles vão estar, do ponto de vista de quem está na Terra, parado. Então, eles estando parados, não preciso mais mexer na minha antena. É assim com todos os satélites de TV. O pessoal que tem TV por assinatura, por exemplo, a Sky, tem um satélite chamado Intelsat 11. Quem tem aquela parabólica antiga do sistema analógico é o satélite chamado Star One C3. Está aqui, Star One C3. E outros satélites, mas é só para ter uma ideia. Então o Star One C3 está aqui. Ó. Olha a região que poderia abranger esse satélite. Só que nesse caso dos satélites de TV, não é exatamente igual ao satélite que transmite os sinais de rádio amador. Por quê? Os satélites que transmitem sinais de rádio amador, eles têm uma antena que a gente pode dizer que é quase uma antena omnidirecional. Ela está apontada para a Terra e ela transmite um foco. Imaginem uma lanterna iluminando toda a região que o satélite está enxergando. Mas o que é que um satélite enxerga? Qual a porção da Terra? Enxerga a metade da Terra? Como a gente pode ver aqui pelo esquema, ele não enxerga a metade da Terra, ele enxerga mais ou menos, a grosso modo, quase um terço, um pouco menos de um terço, talvez. Veja que ele não enxerga os polos, nem o Polo Norte, exatamente o Polo Norte, nem o Polo Sul. Lógico, por exemplo, aqui ele enxerga um pedaço da Antártica, né? Mas ele não vê o Polo Sul exatamente e o Polo Norte exatamente. Um tipo de satélite bastante usado para enxergar a Terra e também que é geoestacionário são satélites meteorológicos. Nesse caso, vamos ver aqui a imagem de um desses satélites meteorológicos que está observando a Terra, aliás, observando inclusive o nosso lado aqui. Cadê o nosso navegador? Está. Então tá. Um satélite geoestacionário enxerga isso da Terra. Neste caso, eu estou falando do satélite geoestacionário GOES-16, que está localizado mais ou menos aqui nessa região, bem no centro da imagem. Aqui, ó. Então, essa é a visão que o GOES-16 tem. Veja que aqui tem uma parte escura, uma parte clara caminhando, é que eu deixei aqui carregando as últimas 36 imagens, e 36 imagens ele ainda estava de noite aqui para a gente. Então a gente está vendo desde a hora que estava de noite até a hora que amanheceu. Posso até atualizar, depois eu vou atualizar essa imagem. Então, uma coisa curiosa, veja que essa linha chamada de terminador, ela está praticamente perpendicular. Se essa linha está praticamente perpendicular, quase perpendicular, ela não está ainda, significa que o Sol está incidindo quase perpendicular à superfície da Terra que está em cima da linha do Equador. O Sol não está aqui ainda na linha do Equador. Como que eu sei que o Sol não está na linha do Equador? Porque quando o Sol passar sobre a linha do Equador, a gente tem o que é chamado de equinócio. Equinócio vai marcar, para o nosso caso,
agora em setembro, o equinócio da primavera, o início da primavera. A linha do Equador está mais ou menos aqui. Não é torta, é reta, né? Então o Sol está mais ou menos passando um pouquinho acima da linha do Equador. Ele está passando mais ou menos nessa linha aqui, bem pertinho da linha do Equador. E à medida que o tempo passar, cada vez ele vai passar mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, até chegar no máximo que ele desce, que é uma linha muito conhecida também, que é chamada de Trópico de Capricórnio. O dia que o Sol chegar e passar em cima do Trópico de Capricórnio, vai começar o nosso verão. E aí a gente tem um solstício de verão, que é lá em dezembro. O Sol vai voltar, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passar de novo sobre a linha do Equador, a gente tem de novo um equinócio, só que aí é o equinócio de outono, é quando marca o início do outono, o Sol vai subindo aqui, passando mais para cima, até chegar e passar no máximo aqui, que é uma outra linha, que é o Trópico de Câncer. E quando o Sol chega lá no Trópico de Câncer, a gente tem de novo um solstício, só que nesse caso, do nosso ponto de vista, é o solstício de inverno, o que vai marcar o início da estação inverno. Ok? Então, hoje, exatamente, nesse dia, o Sol ainda não atravessou a linha do Equador. Por quê? Já começou a primavera? Não. Então o Sol está para atravessar a linha do Equador. E a gente pode ver a posição do Sol muito clara através do orbitron. Então vamos lá dar uma olhadinha no orbitron aqui. Vamos ver o orbitron e vou dar um zoom para que a gente possa visualizar com um pouquinho mais de detalhes aqui como é que está o Sol. E vejam, a linha do Equador e onde o Sol está passando. Daqui uns dias, o Sol vai descer e vai passar exatamente em cima da linha do Equador quando vai começar a primavera. Por isso que quando fala assim, mas a primavera, a estação, ou qualquer estação, começa num determinado dia, numa determinada hora e num determinado minuto, num determinado segundo. Por quê? Nesse dia, nessa hora, nesse segundo, é o momento que o Sol, a latitude de onde o Sol está, vai, por exemplo, no caso de um equinócio, vai passar por zero. Onde o Sol está hoje? Em cima de qual latitude? Está aqui, 3,8421 graus norte. Daqui uns dias, vamos fazer uma simulação aqui, e vou adiantar aqui como se fosse de um em um dia. Tá? Então vamos ver amanhã. Quero que prestem atenção nesse número aqui, da latitude do Sol, que está 3,84. Então eu vou adiantar um dia. Amanhã, nesse mesmo horário, 3,45, 3,07. E vou adiantando rapidamente até chegar no dia 22 de setembro. Ele ainda, e aqui eu adiantei, e o Sol já passou, já virou primavera. Mas que horas, mais ou menos? Eu vou fazer só para a gente ter uma ideia, tá? Então eu vou voltar aqui a hora. Vou voltar a hora que... Coincidentemente, nesse ano, a primavera vai começar durante o dia. Assim, se a gente considerar as medidas aqui do orbitron, durante o dia. Mas não necessariamente vai acontecer durante o dia, tá? O Sol pode atravessar o Equador estando numa região que não está iluminada para a gente. Ou seja, pode estar de noite para a gente e o Sol atravessar a linha do Equador, por exemplo, lá em cima do Japão, da Austrália, naquela região lá. Então, lembra disso. A estação não necessariamente começa durante o dia. Tá? Então, isso define as estações. Mas o que tem tudo isso a ver com interferências? Bom, pessoal que tem sistema por assinatura, baseado no sistema da Sky, e se a antena não estiver muito bem apontada, nesse momento está sofrendo interferência. Está sofrendo interferência do Sol. Mas como assim interferência do Sol? O Sol está interferindo no satélite? Né? Todo mundo fala, não,
a interferência vem do Sol, o Sol está interferindo no satélite. Será que é verdade isso aí? Vamos lá ver. O que acontece com o Sol e que gere essa interferência? O que eu tenho aqui é uma representação da emissão de um determinado corpo. Qualquer corpo, tem uma live que eu participei com o pessoal do Observatório Didático da Unesp, e depois podem perguntar, eu posso até deixar o link depois na descrição, onde a gente falou sobre espectro eletromagnético. E lá eu expliquei, de forma simplificada, que todos os corpos que estão a uma determinada temperatura emitem radiação, emitem ondas eletromagnéticas. E, por exemplo, uma lâmpada que você liga, uma lâmpada incandescente, a gente sabe que a lâmpada incandescente, ela emite luz. O que é a luz? São ondas eletromagnéticas cuja frequência está dentro do espectro visível, ou seja, que nossos olhos são sensíveis a esse tipo de onda eletromagnética. Só para vocês terem uma ideia, a cor vermelha tem uma frequência de mais ou menos 400 terahertz. A violeta chega mais ou menos a 740, 750 terahertz. Lembrando que uma rádio FM, por exemplo, pode ser 105,7 megahertz. Lembra as unidades, mega, tera. Tem rádio FM, tem rádios, por exemplo, uma estação de rádio amador pode transmitir ondas curtas em 7.000 kHz ou 7 MHz. Um detalhe, hein? Pessoal, eu falei aqui sobre quilo. Quilo é um múltiplo que significa 1000. A letra que representa esse múltiplo que significa 1000 é a letra K. Essa letra K, em qualquer lugar que você usar para representar quilo, ou seja, para representar 1000, você deve grafar com letra K minúscula. Ok? Exemplos. Quilômetro. Como é que você escreve o símbolo de quilômetro? K minúsculo, M minúsculo. Quilômetro. Por quê? Se você colocar a letra K maiúscula, é Kelvin. O Kelvin é a unidade de temperatura. O nome da unidade é um nome próprio. Kelvin é o nome de uma pessoa. Assim como Hertz, que é frequência, é o nome de uma pessoa. Assim como Watts, que é potência, é o nome de uma pessoa. Então, são grafados com letra maiúscula. O K de quilômetro, de kilohertz, de kilobytes, de kilobits. Esse K que representa quilo é minúsculo. Bom, voltando. Então, o Sol é um corpo que está relativamente quente. E aqui nesse gráfico, inclusive, está aqui o Sol, o exemplo do Sol. Vamos colocar aqui na Terra. Terra, uma lâmpada. Em cima até tem uma representação aqui de mais ou menos como que você enxergaria uma lâmpada com uma determinada temperatura. Qual a temperatura? 3050 Kelvin. A gente aumentando a temperatura, olha o Sol, mais ou menos, né, 5.800, 6.000 Kelvin. E à medida que você vai aumentando a temperatura, você pode até chegar numa temperatura de uma estrela do tipo Sirius A. O que está mudando quando eu mexo na temperatura? Essa curva aqui. Essa curva mostra o pico de emissividade, que é esse pico aqui, para uma determinada temperatura. Então o Sol, mais ou menos, olha o pico de emissão do Sol. É quase aqui no verde ali, passando por o azul. Mas tem bastante emissão de violeta, tem bastante emissão de azul, de vermelho também. Então, quando mistura tudo isso aqui, a gente enxerga o Sol como sendo uma luz branca. Claro que o Sol, o que a gente enxerga é só essa faixa aqui. Mas o Sol, veja aqui na curva, o Sol está emitindo radiação também nesses outros comprimentos de onda. E comprimento de onda, eu também falei lá a respeito nessa live do observatório, comprimento de onda está associado com a frequência. Quanto maior a frequência de um sinal, menor o comprimento de onda. Então, quanto maior a temperatura de um corpo,
esse pico aqui vai se deslocando para frequências mais altas. Temperatura mais baixa, o pico. Alguém pode falar assim, mas então quer dizer que quando está na temperatura da Terra não emite nada? É só uma questão de escala, né? A gente está aqui numa determinada densidade de potência, vamos dar um zoom aqui, ó, voltou o pico aí, ó. Emite, mas para aqui, lá para baixo, para? Não, é uma questão de escala. Aqui não está emitindo nada, tá sim. Vamos aumentar aqui a escala, está lá emitindo, tá? Então, com isso, a gente vai concluir o quê? Que o Sol emite radiação numa faixa muito ampla do espectro. Não só o Sol, tá? Qualquer corpo que está aquecido. O Sol em especial porque, dada a sua temperatura, a sua posição, ele acaba tendo uma influência muito grande na gente e é o tema dessa live de hoje. Então, o que acontece com o Sol? Ele está lá emitindo radiação. Está emitindo a radiação que a gente enxerga, luz visível, está emitindo a radiação que a gente não enxerga e pode ser no espectro do ultravioleta para cima. Depois do ultravioleta a gente tem raio-x, a gente vai aumentando, a gente vai passar por raios gamas, raios cósmicos. Abaixo, em termos de energia, a gente vai ter o espectro do visível termina no vermelho. Aí a gente vai ter o infravermelho, e o infravermelho a gente não enxerga, mas a gente sente. O infravermelho, dependendo do comprimento de onda, a gente percebe ele na forma de calor na nossa pele. Você não precisa tocar um determinado objeto que está quente para sentir a temperatura dele, porque ele emite radiação. Ele está emitindo radiação no espectro infravermelho. Claro que se esse objeto estiver quente, muito quente, muito quente, ele começa a emitir o pico de emissividade dele, esse pico que a gente está falando aqui, ele vai trocando de posição e vai para posições com pico com frequências mais altas, ou seja, comprimento de ondas menores. Então, se eu aumentar a temperatura de um corpo, vai chegar uma hora que ele começa a emitir luz vermelha. E isso acontece, né? Põe um prego, quem nunca furou uma garrafa de plástico com prego aquecido num fogão, né? Se exagerou a dose de tempo que deixou o prego lá, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar incandescente, se aquecer muito esse prego. Então, a mesma coisa acontece com a radiação que o Sol emite. Pois bem, então quer dizer que o Sol emite radiação em todos os espectros de frequência? Praticamente, em todo o espectro de frequência. O que nos interessa aqui nesse momento? Nós estamos falando de frequências de rádio, na frequência daquela que a gente estava recebendo os radioamadores lá através do satélite QO100, que para radioamador a gente conhece ele como QO100, mas o nome, se vocês forem procurar aí, é S-Rail. S como Eco Sierra, né? ES, Rail como Hotel Alpha India Lima, tá? S-Rail. Bom, então o Sol emite radiação na faixa de frequências que a gente está recebendo lá no satélite S-Rail. Sim, o Sol emite radiação na faixa de frequência que a gente está recebendo no satélite S-Rail. Então vamos voltar lá no nosso sinal de rádio. Deixa eu voltar ele aqui para nós. E vamos ver o que está acontecendo nesse momento aqui. Vamos ver qual frequência que a gente está recebendo lá. Qual é a faixa, nesse caso, que a gente recebe quando eu estou sintonizado no satélite S-Rail. Vejam aqui do lado. Esse monte de número aqui. Essa frequência aqui, ó, está em Hertz. Lendo essa frequência, eu leria assim como 10 bilhões, 489 milhões, 598 mil, 350 Hz. Mas os múltiplos e submúltiplos estão aí para ajudar. Simplesmente eu posso falar assim, que essa frequência é na casa de 10,4 ou 10,5, arredondando, gigahertz. Guarda a frequência, mais ou menos 10 GHz, 11 GHz, 12 GHz. Por que tem 12 e 11 GHz? Porque 12 e 11 GHz é a frequência também
usada pelos satélites de TV na banda KU, Kilo Uniforme. A frequência da banda KU é mais ou menos próxima dessa. Nós estamos em 10,4, né, 10,5. A frequência da banda KU começa ali mais ou menos em 11 GHz, vai lá a 12 GHz. Então, quando tem uma antena dessas TV por assinatura, elas estão recebendo a frequência na casa de 10 GHz. Mas o que tem isso a ver com o Sol? E o Sol emite radiação nessa frequência? Falei para vocês que eu estou em Bauru. Aqui está um Bauru visto no Google Maps. Tá aqui Bauru, eu estou mais ou menos aqui na região povoada, aqui nessa região aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, onde eu trabalho na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no Centro de Meteorologia, no IPMET, onde minha função principal é cuidar da manutenção dos radares meteorológicos. E lá, como a gente tem espaço, e tinha uma antena abandonada lá, um sistema que estava totalmente defasado, quase virou sucata, peguei esse sistema, recuperei, coloquei uns motorzinhos nele e montei uma antena com a qual eu consigo monitorar frequências da ordem de 10 GHz, ou 11 GHz, 12 GHz, ou seja, banda KU. Aqui está o meu trabalho, e aí eu vou puxar o Street View aqui para a gente ver onde está a minha antena. Bom, lá aquela bola lá, ó, que a gente está vendo é a torre do radar, a gente chama de radome, ou domo do radar. Aqui tem uma estação meteorológica, e do lado aqui, fica uma árvore bem na frente. Se eu consigo, aqui está a minha antena, montada lá em cima. Essa antena aqui está montada num sistema que eu consigo mover essa antena, tanto em termos de azimuth, ou seja, direção com relação ao norte geográfico, 0 grau norte, 90 graus leste, 180 sul, 270 oeste, como também com relação à elevação, 0 grau sendo na linha do horizonte e 90 graus sendo no zênite, bem acima da cabeça da gente, né? Bem perpendicular à superfície. Bom, então essa é a antena. Nessa antena, eu tenho um sistema que está recebendo o sinal aqui e eu meço a potência do sinal. Agora, sinal ou ruído? Vem a questão. Bom, essa antena, nesse momento, eu estou mantendo ela apontada para o Sol. Um detalhe, esse tipo de equipamento, que você consegue mover, medir ondas eletromagnéticas, potência, isso nada mais é do que um famoso termo que todo mundo conhece, um radiotelescópio. O que é um radiotelescópio? O radiotelescópio nada mais é isso. É um equipamento que olha para o céu em outras frequências diferentes do espectro visível. Claro, você pode ter um telescópio de raio-x, mas quando a gente fala de radiotelescópio é porque a gente está olhando por uma faixa de frequências que são mais baixas, elas estão bem abaixo do infravermelho. Porque se eu estivesse olhando no espectro do infravermelho, seria um telescópio de infravermelho. Não é, esse é de rádio. E nesse caso, as ondas de rádio que a gente está olhando aí, elas estão na faixa de 10 GHz. Agora, se a gente está olhando para essa faixa de frequência, então, e eu estou medindo, então vamos ver. Agora eu vou acessar remotamente o equipamento que está ligado, um computador altamente sofisticado, uma Raspberry, que está ligado num receptor, que está ligado nessa antena, e aí a Raspberry está medindo constantemente, né, o sinal. Na realidade, tem um software que eu escrevi com a ajuda do Edson, PY2SDR, um amigo meu, mora ali na cidade de Pardinho. E esse software, o que ele está fazendo? Ele simplesmente está medindo qual o nível do sinal que chega na frente da antena. E aí vem aquela questão que eu falei, mas é ruído? O ruído é interferência ou é sinal? No meu caso, esse ruído que eu estou medindo é o meu sinal, é a informação que eu quero.
E qual a informação que eu quero? Medir o ruído que vem do Sol. Essa é a tela do programa que eu escrevi. Controle de antena e medição de ruído. Então o que a gente tem aqui? Está rastreando o Sol. Ah, importante, ó, data, né, 12/9/2020, a hora, minuto, segundo e até centésimos de segundo. Então a antena está lá, rastreando, monitorando o Sol, e o software está calculando, baseado nessa posição, nessa hora, nesse instante, a todo instante, qual é a posição do Sol, e está mantendo a antena apontada para lá. Bom, mantendo a antena apontada para o Sol, eu consigo então medir na frequência que eu estou usando, na ordem de 10 GHz, 11 GHz, desculpa, eu consigo medir qual a intensidade do ruído que chega lá. A intensidade ela é dada em termos relativos, em decibéis aqui. Então vamos ver o número que eu estou medindo nesse instante. Ó. 17, menos 17. Tá? Isso é um valor relativo. Mas vamos... O que é importante entender desse número aqui? Cada vez que ele diminuir 3 vezes, é porque a potência está caindo pela metade. Se ele diminuir 20 vezes, é porque caiu 100 vezes a potência. Se ele diminuir, se ele aumentar 10 vezes, ali, por exemplo, de 17 passar para 27, é porque a potência aumentou 10 vezes. Pois bem, então está medindo da ordem de 17. A antena está aqui, ó. O Sol está nesse azimuth, nessa elevação, e a posição da antena. Tá vendo? Então está aqui, ó, 4,4, 4,40, 4,39, 4,38. A elevação da antena, 42. Alguém vai falar assim, opa, tem coisa errada aí. Acabou de falar que o Sol está na elevação de 63 graus, mas o sistema está mantendo a antena apontada a 42 graus. Onde está a diferença? E a diferença ela está aqui na frente, ó, 21,74 graus. É uma calibração que eu fiz, eu cheguei nesse número. Por que isso? Porque a antena que eu estou usando lá não é uma antena parabólica. Essa é uma antena parabólica, vista de trás. A antena parabólica ela é simétrica, ela é redonda, primeira coisa, ela é redonda. Essa é muito comum, vocês conseguem identificar, são aquelas antenas parabólicas grandes que tem em cima das casas, de muita resistência, que estão recebendo sinal de TV, não por assinatura, de canal aberto. Então essa antena parabólica ela tem um ponto focal, ela tem um foco, o elemento que vai receber, ela vai concentrar toda a intensidade de rádio num único ponto, e aquele ponto é onde fica o elemento que vai receber o sinal de rádio. A gente chama de LNB, LNB de Low Noise Block. Por que Low Noise Block? Aqui dentro tem um amplificador chamado LNA, Low Noise Amplifier, e aí ele pega a frequência que está recebendo e converte para uma frequência mais baixa para mandar para o cabo. Porque não daria para mandar, por exemplo, 10 GHz por um cabo desse. Tá? O sinal vai se perder no cabo. Pois bem, a antena que eu uso, então essa antena parabólica, a posição que tiver o prato dela é a posição que ela vai estar direcionada à posição que ela vai receber o sinal. Numa antena que a gente chama de offset, a coisa é um pouco diferente. Tenho aqui a imagem da antena que eu estou recebendo aquele satélite que está em cima da África. Olha ela aqui. Aí vocês vão falar, mas peraí, essa antena está a mais do que 5 graus de elevação se a gente olhar aqui. Parece. Acontece que imagina aqui o elemento sensor, aqui. Isso aqui é como se estivesse no foco da parábola. Só que isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um pedaço de uma parábola, um lado dela. Então imagina o sinal que vem daqui, ó, bate aqui e sai quase na horizontal. Então ele está saindo aqui a 5 graus de elevação. O sinal, aliás, está entrando, né? Está vindo o sinal a 5 graus de elevação, ele incide aqui nesse refletor, ele concentra o sinal nessa direção aqui. E se vocês quiserem saber mais a respeito, eu sugiro vocês verem um
uma página do colega radioamador também, Roland. Roland é um francês naturalizado brasileiro, já faz tanto tempo que está no Brasil que você conversa com ele, você não acha que ele é francês. Muito gente boa, tem um conhecimento incrível e ele compartilha essas coisas com a gente. Ou seja, com a gente eu falo o mundo. Né? Ele mantém uma página que ele vai colocando informações e são informações de altíssima relevância, informações totalmente confiáveis. É fácil achar o Roland. Vocês vão entrar no Google e digitar Papa Yankee 4, Zulu, Bravo Zulu. Como eu quero já cair direto nas antenas, então já vamos entrar aqui na antena offset, PY4ZBZ, offset antenas. E aí vocês vão entender o que é um refletor parabólico do tipo offset. Tá aí a antena, o refletor. Só para, eu não vou estender muito, mas está aqui. Aqui é um corte de uma antena parabólica, não é uma curva parabólica. Então você pode ter uma curva mais aberta, uma curva mais fechada, tal. Mas o que importa? Que numa antena parabólica, todos os raios que chegarem paralelo ao eixo da parábola serão refletidos para o foco. Então tá aí, uma antena parabólica funciona dessa maneira. Então, o meu elemento receptor fica no foco, como a gente viu lá na foto, e a direção que a parábola estiver apontada é a direção que eu vou receber os sinais. Num refletor offset, a coisa funciona um pouco diferente. Ó. Imagina aqui uma parábola, imagina que você fez um círculo aqui, ó, e recortou isso. Esse é o refletor offset. Onde está o foco? Continua no mesmo lugar se você tivesse a parábola inteira. Só que agora, olha o que muda. O sinal continua chegando paralelo ao foco, à linha do foco, só que você só tem um lado. E aí o sinal é refletido direto para o foco. Resultado, olha lá o que acontece. Então, o eixo, a antena está aqui. Ó. Essa antena é um pedacinho de uma parábola. Então, por isso que a gente tem esse ângulo de offset, que a gente chama. A direção física, a direção que você olha para a antena e acha que ela está apontada, não é a direção real do sinal. A direção real do sinal tem um determinado ângulo que é chamado de ângulo de offset. E no caso da minha antena lá, aquele ângulo de offset, está aqui representado por esse desenho que o Roland fez, você tem aqui a antena parabólica, a antena offset, o prato dela, você tem o apontamento aparente, aquilo que você olha e acha que é a posição que ela está apontada, mas o apontamento real é o apontamento aparente mais o ângulo de offset. Então tá. Tem mais informações, vocês podem dar uma lida aqui sobre. Aqui a mesma antena, inclusive, que eu uso, que eu estou usando aqui para receber o satélite que está em cima da África, do QO100, é a mesma antena que está lá no radiotelescópio que eu mostrei para vocês no Street View. Mas vocês entram aqui no site do PY4 Zulu Bravo Zulu, que é o Roland, e tem bastante coisa a respeito dessa informação de antena, de um monte de temas, é super interessante. Bom, então tá. Então vocês já entenderam que eu tenho uma antena, que essa antena está recebendo o sinal do Sol, o ruído do Sol, mantendo apontada para o Sol. Então vamos voltar lá na nossa antena, no nosso radiotelescópio, está lá, o sinal do radiotelescópio. Qual a posição do Sol? 63,8 graus. Qual a posição que a antena está apontada? Aparente, a posição aparente. 42,06 graus. Qual o ângulo de offset? 21,74. Então eu tenho que somar 42,06 mais 21,074, a gente vai chegar nessa medida aqui, nos 63 graus, que é a posição que o Sol está passando agora. A elevação. O azimuth está aqui. Ó. Você não fala, mas o Sol parou nessa elevação? Falo, quase parou, né? Porque ele chegou na elevação, está chegando na elevação máxima e ele vai começar a diminuir a elevação. Então ela está bem devagar agora. Então o Sol, esse sinal aqui, é da antena que está apontada para o Sol. Agora, o que a gente está vendo aqui? Um gráfico que está marcando aqui, ao longo do tempo,
Isso aqui é horário, tá? O horário tá no UTC. Começou aqui 12h15, ou seja, 9 e pouco da manhã, mas o que importa é que esse último dado aqui é de agora. Bom, o que a gente tem aqui? Umas curvas interessantes aqui. Primeiro eu quero provar para vocês que isso aqui é o Sol. Vamos colocar aqui o Sol. Medida aqui, vou dar um zoom aqui. Está aqui, ó. Está acompanhando o Sol, é essa linha aqui. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a nossa antena, que está apontada, sendo mantida apontada para o Sol, e eu vou falar assim, antena, o ângulo é de 21,74 graus, né? O ângulo de offset. Mas vamos tapear, vamos enganar o sistema, e eu vou introduzir um erro no ângulo. Em vez de manter apontada para 63,7 graus, que é a posição que o Sol está, e quero que, à medida que eu for mexendo no ângulo aqui, eu quero que vocês vejam o que vai acontecer com esse número aqui embaixo. Está menos 17. Vou colocar um erro, vou introduzir um erro de 1 grau para baixo. Olha lá, passou para 22. 23, 24, 25. Ou seja, agora eu tirei a minha antena 4 graus fora da posição que ela estava apontada para o Sol. Ela continua, o sistema continua rastreando o Sol, só que eu estou enganando ele. Eu estou falando para ele, ó, sistema, ao invés do ângulo de offset ser de 21, menos 21,74, ele agora é 25. Só que o que é o resultado disso? A antena não está mais mantida apontada para 63 graus, e sim mais ou menos 59. Olha o que aconteceu com o valor aqui. Alguém vai falar assim, ah, aumentou. Aumentou nada, presta atenção, tem um sinal aí, o valor é negativo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui no gráfico? Vamos atualizar o gráfico. O sinal estava lá mais ou menos lá em cima, né? Estava saindo aqui na ordem de menos 17. A gente tirou a antena da posição, atualizou, opa, saiu até fora da escala. Eu dei o zoom aqui e foi muito. Ó. Olha o sinal para onde caiu, da ordem de menos 25. Tá? Então a antena está agora apontada, está seguindo o Sol, tá? Sol o azimuth, está no azimuth certo. Mas como é uma antena, a antena é direcional, eu tirei ela 4 graus fora da posição dela, e aí o sinal do Sol caiu. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar aqui. Olha lá o sinal do Sol. Vamos atualizar o gráfico. Vou pegar aqui, atualizar o gráfico. Demora um pouquinho, porque tem um monte. Pronto. Atualizou. Então, essa é a posição, assim, o que a antena está medindo agora? Aí sim, isso aí a gente pode falar que é o ruído. É o ruído por quê? Porque não é informação de nada, é só a temperatura, ela está olhando para o céu, entre aspas, vazio. Se eu tivesse uma antena muito maior, minha antena tem, arredondando, 1 metro de diâmetro. Se eu tivesse uma antena muito maior, eu conseguiria ver, eventualmente, alguma estrela que a antena possa estar apontada nessa direção. Mas como a minha antena é pequena, eu não consigo ver estrela. Por quê? Porque eu teria, o sinal da estrela que chega é muito, mas muito pequeno. Então, aqui, a gente tem um radiotelescópio que trabalha em 11 GHz apontado para o Sol. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, tirar o erro, né? Não quero mais esse erro, e vamos voltar para os 21 graus aqui, ó. Menos 25, menos 24, menos 23, menos 22, menos 21. Olha o que aconteceu com o sinal. Voltou para menos 17. Veja, a gente saiu, diminuiu quase 10. Ou seja, o ruído do Sol, ele é quase 10 vezes, só arredondando, vamos supor que fosse 10 vezes, quase 10 vezes maior do que o nível de ruído, que o piso de ruído meu. Lembra que eu mostrei lá no software da recepção do satélite? Do piso do ruído, e a gente tem o piso do ruído, e a gente tem, então, o sinal. Nesse caso, o sinal que o Sol manda é um ruído. Só que é um ruído interessante, né? Super interessante. Por que ele é interessante?
Porque é o seguinte, se eu deixar essa antena acompanhando o Sol constantemente, eu vou ter essa linha aqui, ó, se não acontecer nada no Sol. Deixa eu atualizar o gráfico, vocês vão ver que a antena voltou para a posição. Olha lá, voltou para a posição dela. Se eu tiver uma explosão solar, aqui vai aparecer um pico de radiação nessa frequência. Claro, a radiação vem em várias outras frequências, mas como eu estou monitorando 10, 11 GHz aqui, então ela vai aparecer ali. Deixa eu voltar ao zoom. Aí vocês vão falar, então apareceu um pico de radiação ali atrás, que a gente viu aqueles morrinhos lá. Não. Apareceu um pico de radiação eletromagnética, mas não veio do Sol. Por que não veio do Sol? E aí, veja, onde eu quero chegar? Naquela primeira imagem que a gente mostrou aqui. Então a gente está olhando para a tela do estelário e a gente está vendo um arco. Veja, o arco aqui. Eu estou em Bauru, esse arco não chega a 90 graus o ponto máximo dele. Se eu estivesse na linha do Equador, ele sairia aqui de leste para oeste. E aí, como eu não estou na linha do Equador, veja que esse arco não toca exatamente ao oeste, nem toca ao leste. Vamos ver, olhando então, o satélite, que é o 100, do ponto de vista do estelário. Vou achar ele aqui, está ali, ó, S-Rail 2. S-Rail 2 está aqui, e aqui em cima está o azimuth e a elevação dele. Ó. Azimuth 84,13 graus, elevação 5,31 graus, do meu ponto de vista. Quanto mais leste a pessoa estiver, maior vai ser essa elevação. Tá? Então, minha antena, aquela antena que eu mostrei para vocês, que ela está em cima do telhado, aquela antena, a antena offset, essa antena aqui, ó, ela tem um ângulo que sai aqui de 5 graus e está olhando para esse satélite. Se tivesse o vizinho que construísse a casa fosse um pouco mais alta que a minha, que o telhado da minha casa aqui, ó, eu não conseguiria pegar esse satélite. Por isso que esse satélite, inclusive, essa antena está em cima do meu telhado, em cima e presa na minha torre. Porque se eu pusesse ela no chão, teria o muro. Eu não conseguiria pegar o sinal desse satélite. Se tivesse uma árvore, também não consigo pegar o sinal desse satélite. Porque imaginem vocês, esse satélite está em cima da África. Ele está a 36 mil quilômetros de altura. A distância em linha reta é mais ou menos 41 mil quilômetros. Tá? Então, o sinal que chega aqui é muito fraco. Por isso que a gente tem que usar uma antena com um refletor para concentrar o sinal no LNB lá em cima e chegar o sinal muito fraco lá, tem o LNA, amplificador de baixo nível de ruído, e amplificar isso, converter, mandar pelo cabo e descer aqui para a gente. Tá ok? Agora, o que tem isso a ver com o Sol? Vocês, numa hora dessa, alguém já deduziu, né? Porque nessa época do ano, a posição aparente do Sol o caminho que o Sol faz é exatamente o caminho desse arco. Aliás, tem um nome essa região, tá? Chama Cinturão de Clark. Clark com E no final. Então vamos lá, vou voltar aqui agora o tempo. E que hora estamos aqui? 6 horas e 28, vou voltar um minutinho a mais. Aqui, ó. 6 horas e 19 mais ou menos, de hoje. O horário que o Sol nasceu. O Sol nasceu esse horário, e à medida que o tempo passa, ele vai subindo no horizonte. Deixa eu marcar lá o satélite. Ó, o S-Rail está aqui. Ó. O Sol praticamente ficou na frente dele. Não ficou exatamente. Desse satélite aqui, nessa posição, ele vai ficar exatamente amanhã. Ele vai estar mais alinhado. Mas e agora? Onde o Sol está? O Sol está aqui. Qual o problema do Sol estar passando nesse arco? Lembra, o Sol emite sinal. A gente viu ali, a gente mediu com o radiotelescópio. O Sol emite sinal. O sinal que o Sol emite interfere no satélite? O sinal que ele emite, nesse caso, numa condição normal? Não. O que interfere com o satélite pode ser tempestades solares, aí é outra
Outro caso, que pode tirar o satélite de posição. Inclusive, uma curiosidade, esse satélite está sempre em movimento, ele parece que é geoestacionário, parece que ele está parado, mas ele sempre está movendo muito pouco. O Sol pode tirar ele de posição. E aí, como é que eles fazem voltar para a posição? Eles ativam os foguetes que têm os motores, entre aspas. Né? É como se fosse um foguete que faz com que vai soltando um jato de gás assim, e aí gera aceleração no satélite e faz ele voltar para a posição dele. E aí é o seguinte, o que limita a vida útil de um satélite? O principal fator que limita a vida útil de um satélite geoestacionário é combustível. Por quê? Quanto mais o Sol estiver ativo, mais ajustes de órbita os centros de controle vão ter que fazer. E esses ajustes de órbita vão gastando combustível. Até chegar um dia que o combustível está quase acabando, o que eles fazem? Eles usam um pouco de combustível que tem para tirar o satélite dessa posição exata de geoestacionário e joga para uma posição que eles chamam de meio que um cemitério. Então ele fica numa posição que ele deixa de ser geoestacionário para que você possa colocar um outro no lugar. Outro fator que pode influenciar também é que, é claro, que você tem problema com vida útil das baterias dos satélites, você tem o painel solar do satélite e você tem o problema de combustível. Então, assim, resumindo, o problema de um satélite geoestacionário para ele continuar mais tempo no ar poderia ser resolvido basicamente com um frentista. O que um frentista num posto de combustível faz? Ele abastece o seu carro, ele limpa seu para-brisa, e aí poderia dar uma limpadinha, porque sim, tem poeira lá no espaço, nos painéis solares, e eventualmente pode trocar até a bateria do satélite. Se tivesse condição de fazer isso, você colocaria o satélite de volta em funcionamento. Você só precisa mandar um frentista lá no satélite geoestacionário. Mas esquece, não rola. Se rola em filmes. Então o que a gente está vendo aqui? A gente tem um satélite geoestacionário, a gente está com uma antena apontada para ele e vai, num certo momento, acontecer o seguinte, o Sol vai passar atrás dele. Então lembra aquele conceito do sinal, a gente tem piso de ruído, a gente tem o sinal e a gente tem o Sol atrás. Quando o Sol passar, entrar no alinhamento da sua antena com o satélite, o Sol vai aumentar o piso de ruído. Aqui está, esse é o piso de ruído. Quando o Sol passar aqui atrás desse satélite, esse piso de ruído vai subir. Aí vocês vão perguntar, o Sol vai passar atrás desse satélite? Já passou. Viu na simulação que eu fiz hoje? Ele vai passar mais ou menos 6 horas da manhã. Se alguém quisesse acompanhar isso aqui, seria 6 horas da manhã. Então, se eu estivesse olhando 6 horas da manhã, e a gente viu, vou arredondar, tá? A gente viu no radiotelescópio que a diferença de sinal entre o apontamento para o Sol e apontar fora do Sol, vou arredondar, tá? Não é 10 dB, é um pouco menos, mas vamos arredondar, vamos fazer de conta que é 10 dB. A gente viu naquele gráfico lá. Voltando lá no gráfico do radiotelescópio, a gente viu que essa diferença de sinal entre o que o Sol emite e o ruído é mais ou menos 10 decibéis. Bom, então se é 10 decibéis, isso é a mesma coisa de eu dizer que o Sol vai aumentar o piso de ruído em 10 dBs. E o que vai acontecer? Aí a gente vai ver isso agora. No caso daqui que a gente está acompanhando, do satélite do S-Rail, que é o satélite de rádio amador, esse sinal aqui, ó, super forte, ó, quase 38, vamos arredondar, 40. É 38, 39, é 38, 39, vou fazer de conta, 40. Quando o Sol passar atrás do satélite S-Rail, do QO100, o piso de ruído vai aumentar em 10 dB. Então essa medida aqui, que é a relação sinal-ruído, ela passa
ao invés de 40, né, ou 38, 39, ela vai virar 28, 29, 30. Vai diminuir 10 dBs. Por quê? Mudou a frequência, mudou a potência do satélite? Não. Esse ruído do Sol interferiu no satélite? Não. Aonde que a interferência acontece? No receptor. Porque o seu receptor está apontado para um satélite e num determinado momento o Sol vai ficar na mesma linha e vai aumentar o nível de ruído. Por exemplo, pode ter uma estação que você está conversando com uma estação que o sinal dela já é não é tão potente, e nesse instante, isso vai durar alguns minutos, poucos, talvez 1 minuto, 2, é muito rápido isso. Nesse instante, o nível de ruído vai aumentar e pode ser que você não consiga ouvir, compreender o que aquela estação está mandando para você. Isso acontece com sistemas digitais que a gente tem condição de medir a relação sinal-ruído, e medindo a relação sinal-ruído, eu consigo também olhar para o sinal e saber se está tudo normal ou não. Então agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Dentre das coisas que eu faço no meu trabalho, eu mantenho lá um sistema de recepção de dados meteorológicos, inclusive do GOES 16, via satélite. Essa é a tela, o pessoal da área de TI conhece, é o Zabbix. Eu fiz um script para monitorar basicamente 3 parâmetros dos satélites. Aquele lá que seria a relação sinal-ruído, igual a gente estava mostrando ali que era 40 dB lá no software de recepção do QO100, aqui no satélite, ó, atualmente está da ordem de 14 dB, o último 14,6 decibéis. Esse 31 aqui é o nível de intensidade do sinal que está chegando do satélite, 31 dBm. Ah, mas por que é dBm e não é dB? dB só é uma medida de razão. Se eu falo assim, eu tenho um sinal que é 10 dBs, maior do que o outro. Eu tenho que sempre especificar qual a minha referência. Nesse caso aqui, dBm, a referência é uma referência padrão. dBm é a mesma coisa de dizer aqui, dBm de mili e tivesse um W aqui. É que geralmente a gente tira o W para não ficar muito grande. Então fica dBm. 0 dBm, lembra que é logaritmo, 0 dBm é igual à potência de 1 miliwatt. Tá? 0 dBm. 10 dBm, 10 miliwatts. 20 dBm, 100 miliwatts. Ok? Então se eu saio de 20 dBm e aumento mais 3 dBs, vou passar para 23 dBm. Eu saio de 100 miliwatts e passo para 200 miliwatts. Lembra que cada vez que aumenta 3 dB, dobra. Então o que a gente está olhando aqui agora? Vocês devem estar percebendo que isso aqui está atualizando o tempo. O tempo está passando, agora são 12 horas e 39 minutos. Aonde está esse satélite? Vamos olhar onde está esse satélite agora pelo Stellarium. E vamos achar o satélite que eu uso para recepção de dados lá no meu trabalho. É o satélite Intelsat 21. Está aqui, ó. Olha que legal. Onde está o Sol? Alguém vai falar assim, opa, o Sol vai passar atrás do Intelsat 21. Vai. Que horas? Vou adiantar o tempo aqui, agora são 12h40. Então vamos adiantar o tempo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 50, 51, 52, 53. 12h53, basicamente 12h54, ele vai estar praticamente atrás do Intelsat 21. Tá vendo? O Intelsat está ali, 12h54. Lembrando que deve ter uma tolerância aí porque esse cálculo da órbita do satélite, lembre-se que é um cálculo baseado nas efemérides que foram determinadas por radares. Pode ser que esse satélite, que a efeméride dele não foi atualizada hoje, então pode ser que dê alguma diferençazinha, tá?
Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos sentar e esperar. A gente está aqui o estelário. Vou até dar um zoom mais pronunciado aqui no estelário. O horário está em tempo real, está certinho. Vou dar um zoom maior, que aí dá para perceber um pouco mais o movimento do Sol. Vou deixar o Sol aqui. E o que eu quero que vocês percebam? Opa, deixa o Sol saiu da tela. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Então eu estou medindo aqui na tela o nível de sinal-ruído. Olha o que já está acontecendo. A relação sinal-ruído está começando a cair. Por que ela está caindo? O sinal do satélite está caindo. Olha aqui, ó, menos 31 dB, é uma linha. É essa linha aqui de baixo. Está alterando o sinal do satélite? Não, não está. Está constante o sinal do satélite? Está. Beleza. O que está acontecendo então? Se minha relação sinal-ruído está caindo. Se o meu sinal não está diminuindo, só pode ser que o nível de ruído está aumentando. E por que o nível de ruído está aumentando? Porque o Sol está passando atrás. Tá? E detalhe, esse satélite aqui não está em 10 GHz, é mais ou menos 5 GHz, é banda C. Aquele sinal que é da ordem de 6, 7 dB, aqui é um pouco mais alto. Tá? Ele está aumentando. Eu vou mostrar, enquanto ele não chegou lá, deixa eu mostrar uma outra coisa curiosa para vocês aqui também. Ó, esse é um site, também eu vou colocar na descrição depois, que mostra uma determinadas condições de antena, as condições, está tudo aqui em cima marcado, o pessoal mais técnico vai poder ver, mas o que mostra, isso aqui mostra? É o momento que o Sol vai estar dentro do raio de cobertura da antena. Então a antena está olhando para o satélite, só que ela não é um raio laser, ela enxerga um determinado ângulo. Então, durante o momento que o Sol vai estar dentro desse determinado ângulo, essa é a indicação. E está se deslocando, a cada 10 segundos isso aqui se desloca. E olha qual o próximo satélite que vai sofrer interferência. Intelsat 21. Tá? Esse é o próximo satélite. Vamos voltar lá para a gente acompanhar o que está acontecendo. Olha a curva. O zoom está de 2 horas, tá? A gente está olhando as últimas 2 horas de dados. Olha o nível da relação sinal-ruído. Olha como a relação sinal-ruído está caindo. Por que a relação sinal-ruído está caindo? O Sol está quase na frente da antena. Então é isso que está acontecendo lá. E a gente está vendo aqui, ó. A gente está acompanhando aqui no estelário. Então vocês estão vendo em tempo real a relação sinal-ruído de um sistema de transmissão de dados diminuindo pelo fato do Sol estar passando atrás. Mas então quer dizer que vai parar de receber dados? Aí depende. O sistema de transmissões de dados ele tem uma coisa que a gente chama de correção de erro. A correção de erro permite que mesmo com algum ruído, com alguma perda de alguns bits, a informação seja reconstituída. Então, eu consigo até um certo nível, até uma certa quantidade de erros, recuperar esse sinal de volta. Qual é a indicação que está havendo erro e se é muito, se é pouco? Nesse caso aqui, ó, é desse valor aqui, ó, BER, Bit Error Rate. Por enquanto está 0. O que significa isso? Que mesmo com a relação sinal-ruído baixando, olha, ela estava lá em 14,5 praticamente. E agora já está em 10. Desculpa, é 11. Agora virou 10. Que mesmo com a relação sinal-ruído baixando, o sistema ainda não foi afetado. Os dados continuam chegando normalmente. Mas se a antena não estiver apontada certinha para o satélite, aí eu já vou ter um problema. Por quê? Se a antena não estiver apontada certo para o satélite, o meu nível de sinal não vai estar o máximo, não vai estar o ideal.
vai estar um pouco abaixo do que seria ideal. Quando acontecer uma interferência dessa aqui, pode ser que a relação sinal-ruído caia para um valor muito baixo. Aqui, o pessoal que conhece o Zabbix está vendo que tem um trigger aqui. Ó. Esse trigger aqui, ó, de SNR muito baixa, é se ela chegar menor do que 6,5 graus. Desculpa, 6,5 dB. Se ela ficar abaixo disso aí, eu recebo um e-mail, agora eu estou vendo, mas eu sei, por exemplo, nessa situação, ela pode até chegar, vamos supor que ela chegasse a ficar abaixo desse nível, mas não teria problema, que eu sei que é algo temporário. Então, se eu estivesse recebendo dados, é algo temporário, já não preciso fazer nada, é só esperar que o Sol vai sair da posição. Mas, se isso acontecer em qualquer outro horário diferente desse, aí eu tenho que correr e ver o que aconteceu. Porque o Sol só vai interferir na minha recepção desse satélite, veja, não é interferir nesse satélite, vai interferir na minha recepção desse satélite, que é o Intelsat 21, somente nesse horário. Isso aqui para Bauru. Ah, mas se a pessoa está numa outra posição, num outro local, o horário é outro. É análogo a eu estar recebendo outro satélite. Por exemplo, o S-Rail 2, que é o QO100, que está lá a 5 graus de elevação, lá em cima da África. Que hora que o Sol passou atrás dele? A gente viu lá, pouco depois do amanhecer, lá por volta de 6h40 da manhã. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tiver mais a leste, essa interferência vai acontecer um pouquinho mais tarde. Se eu tiver mais a oeste, ela acontece um pouquinho mais cedo. Então tá ali, a gente está vendo o pico. A gente viu no estelário que o Sol está quase a gente está vendo aqui que o Sol está quase na posição atrás do satélite, então a gente pode esperar ainda que o sinal ainda vai cair mais um pouco. E o outro evento que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu preparei aqui a recepção de canal de TV do sistema analógico por satélite. Em breve, eu não sei daqui quanto tempo, eles já vão terminar também a transmissão de canal analógico por satélite. Não confunda, aquilo que já acabou é a terrestre. Por satélite ainda tem alguns canais sendo transmitidos por satélite na forma analógica. Por que eu coloquei, fui atrás de uma antena, consegui colocar uma antena, coloquei aqui, deu o apontamento certinho e eu estou monitorando esse sinal, essa recepção analógica. Por que eu quero essa recepção analógica? Porque é muito legal. Se fosse uma recepção digital, tipo TV por assinatura, o que ia acontecer se você sofrer interferência? A sua imagem está lá, que é digital, você não recebe sem chuvisco, sem nada, aí de repente vai dar uma quadriculada, o som vai fazer uns estalinhos ali, pode ser que trave a imagem, e depois de um tempinho aparece os quadriculados lá de novo e a imagem já volta ao normal, sem chuvisco. Só vai quadricular um pouco a imagem. No sistema analógico, a gente vai enxergar, a gente vai estar assistindo TV como se fosse TV analógica do sistema analógico. E aí, quando o Sol passar atrás do satélite, a gente vai começar a passar atrás do satélite, isso que a gente está vendo aqui, esse efeito de diminuição da relação sinal-ruído, a gente vai ver na imagem começando a aparecer chuviscos. Vai começar a aparecer chuvisco, vai ficando chuviscado, 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 aí vai passar um tempinho e o chuvisco vai começar a diminuir. Isso vai acontecer também daqui a pouco. Qual satélite que eu vou usar para isso? É o satélite que transmite analógico para nós aqui, é o Star One agora deu branco, C2, se eu não me engano. C2 ou C3, acho que C2. Então é isso que está acontecendo agora. Bom, estamos de volta a acompanhar aí a passagem do Sol atrás do Intelsat 21. É claro, o Intelsat 21 não é só para recepção de dados. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, inclusive até indicar um site, se alguém tiver curiosidade.
para acompanhar satélites e querer saber mais sobre satélites, quantos satélites são, que canais de TV você consegue receber naquele satélite, você pode entrar. Então, aqui, ó, deixa só uma curiosidade. Vocês viram aqui a linha azul? Ela teve um ligeiro aumento. Veja, saiu de menos 31 dBm e no pico aqui chegou a menos 30, ou seja, é como se o sinal do satélite tivesse aumentado. Mas eu acho que isso pode ser por causa do receptor. Alguma função no receptor, uma GC, alguma coisa que aumente o ganho da recepção, porque ele está vendo que a relação sinal-ruído tá caindo e ele dá uma turbinadazinha talvez na recepção, eu não sei, mas é uma coisa curiosa isso. Mas outra coisa interessante, ó, veja, que não houve nenhum erro. E detalhe, ó, não chegou abaixo de 6,5 dB, ó, chegou quase no 7. O mínimo foi 7,2. Então, quer dizer, não teve nenhuma perda de dados, vai continuar recebendo imagem de satélite normal, vendo que não vai chover mesmo nos próximos dias, que vai continuar calor. Vamos lá, dar uma olhada no site, que é esse aqui, ó. Portal EDS, portal ecodeltasierra.com/satélites. Aqui você vai encontrar a relação de todos os satélites, praticamente todos os satélites geoestacionários que têm alguma transmissão que estão visíveis praticamente aqui para o Brasil. Então a gente viu aí o QO100, ele nem aparece aqui. Vamos pegar o satélite aqui, StarOne C2, eu vou clicar nele, 70 graus. Lembra que satélite geoestacionário não precisa falar latitude, né? Então ele está em 70 graus. Vamos clicar nele, vai abrir o StarOne C1, C2. O que interessa para a gente é que o StarOne C2 ele transmite na banda C e na banda KU. E a polarização é linear. E o StarOne C4 transmite na banda KU e a polarização também é linear. O que interessa para a gente aqui é isso aqui, a banda C. A banda C é onde está o analógico. Então, se eu passar aqui, ó, descendo a tela aqui, ó, vamos achar um canal analógico aqui, ó, na frequência de 3,720 giga, que na realidade ele fala banda C, né, mas é banda L, tá a Globo, analógica. E é esse sinal da Globo que eu vou agora sintonizar aqui para a gente acompanhar. Pessoal, estão de volta. Aí está a imagem. Duas considerações a respeito da imagem. Primeiro que é da Rede Globo, né, recepção no Intelsat, canal analógico. Sim, está preta e branca, porque não sei porque meu sistema não está conseguindo decodificar a cor. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma placa digitalizadora aqui, mas é antiga, muito antiga. E não rodava no Windows 10, tive que ressuscitar um Windows XP aqui. E aí tem esse problema também que ela vai de soquinho, tá? Então eu não tenho como resolver isso, mas vai dar para ver o ruído acontecendo na imagem analógica. E isso vai acabar. Vai acabar porque quando acabar a transmissão analógica, vocês não vão mais conseguir ver esse efeito do chuviscado acontecendo na transmissão analógica de TV via satélite. Se vocês estão gostando aí, estão curtindo, estão sugerindo aí as pessoas virem e tal, inscreve no canal, nem precisa ativar a notificação, inscreve no canal, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e quem sabe um dia eu conseguir, por exemplo, se eu passar de 1000 inscritos, eu consigo fazer transmissão ao vivo a partir do meu celular, isso facilita muito. E eu fazendo transmissão ao vivo a partir do celular, por exemplo, a gente pode até programar um dia um lançamento de balão ao vivo também, para uma live. Mas assim, está no limiar de recepção. E o legal do analógico é isso, um pouquinho que cai a relação sinal-ruído, você consegue perceber o ruído acontecendo. Diferente do digital. O digital, pelo fato de você ter a correção de erro, então você tem o sinal lá mantido estável, sem ruído, sem nada. Eu vou dar uma analogia aí, é o sistema DMR, de rádio digital.
que os radioamadores também utilizam. Esse sistema, ele permite você fazer, por exemplo, você pode ter trabalhar com ponto a ponto no DMR, né, fechar links aí que eventualmente no analógico seria difícil. Por quê? Porque você tem a correção de erro. Então, se você tiver um nível de sinal muito baixo, mas ainda tem a correção de erro que está conseguindo atuar, você consegue ter uma recepção muito clara, sem ruído, sem nada. Só que aí é 880, né? Ou você recebe, ou você não recebe nada. Às vezes começa a dar também dar umas intercortadas por se aumentar muito a taxa de erro. Mas é um experimento interessante, é uma atividade interessante também, você trabalhar com DMR. Claro, o DMR está aí integrado à rede, integrado à internet. Aliás, muita gente acha que o DMR só funciona com a internet, mas não, o DMR é totalmente utilizável para fazer eventualmente até um DX. Né? Você pode fazer um ponto a ponto aí. Vocês estão notando aí que de vez em quando passam satélites aí que não são geoestacionários, né? Starlink já sempre passa. Eu fiz recentemente, uma live onde eu transmiti imagens da Lua. Teve duas. Teve a imersão ou imersão de Júpiter, mas teve uma antes que eu fiz testes. E nesse teste que eu fiz, eu estava filmando a Lua. Foi possível ver passando 2 satélites, inclusive na gravação do YouTube. Mas como é possível ver passando um satélite na frente da Lua? Bom, eu estava com o telescópio apontado para a Lua, e o telescópio apontado para a Lua, ele está dando aquela ampliação toda, só que um satélite que passou, a Lua está a mais de 300 mil quilômetros de distância. Eu nem lembro qual a distância exata da Lua no dia. Foi esses dias atrás, faz umas 2, 3 semanas. Então, enquanto estava filmando a Lua, eu vi um mosquitinho, parecia um mosquitinho passando assim. Eu voltei a filmagem, o vídeo, cara, e deu para perceber. Eu só tenho ele no YouTube, eu não estava gravando a transmissão. Então eu não tenho como recuperar, mas no YouTube está lá. É uma live, depois eu posso também colocar na descrição aí. Bom, na descrição vai todos os links de todos esses sites que eu mostrei para vocês. Vai lá o software. Eu recomendo muito para vocês usarem o Stellarium. O Stellarium é muito legal, gente, muito legal mesmo. É que aqui eu coloquei ele no modo que ele corta a atmosfera terrestre. É para aparecer como se tivesse um eclipse, né? Exceto que o Sol não apareceria, como é que a gente veria o céu agora, né? Por exemplo, aí eu vejo estrelas, vejo satélites, posso marcar aqui eventualmente constelações, mas vamos colocar a atmosfera aqui, como que seria o céu agora. Aí, ó, mais ou menos desse jeito. Claro que você não consegue enxergar o satélite geoestacionário durante o dia. À noite consegue? Consegue. Se você estiver num lugar muito escuro, com praticamente nenhuma poluição luminosa, você consegue ver o satélite geoestacionário. E está na época deles ficarem iluminados. Só que aí você tem que, para perceber que é um satélite geoestacionário, o ideal é que você aponte um telescópio para ele. E um telescópio fica parado. Porque aí você vai vê-lo lá fixo, ou movendo devagarzinho para um lado, para o outro, e as estrelas passando rápido. Mas é possível ver sim o satélite geoestacionário. Às vezes numa observação astronômica aí vocês conseguem perceber. Uma pergunta do Eduardo aqui. No gráfico do ruído em 10 GHz apareceu um pico alto, o ruído que você falou. Entendi. Eduardo, aquele pico é o seguinte, lembra que a antena estava acompanhando o Sol, certo? Eventualmente, ela ficou num alinhamento de alguns satélites. E na frequência que eu estava usando ali, pode ser que tenha tido, provavelmente foi o satélite,
o Intelsat 11, se eu não me engano. É só a gente ver pelo horário. O que aconteceu? Como o Sol está no cinturão de Clark e a antena foi acompanhando, e o sistema meu lá do radiotelescópio foi interferido, né? E aí vem aquele conceito que eu falei lá no começo. O que é interferência? O que é sinal? Depende do que você quer medir. Se eu estou medindo o sinal do Sol, o ruído do Sol, isso aí é meu sinal. Qualquer coisa diferente disso é ruído para mim. E o que foi o ruído ali no caso? Uma transmissão de satélite. Essa transmissão de satélite, por quê? Porque coincidiu do momento que o Sol, porque a antena acompanhando o Sol, e chegou um momento que o Sol passou atrás de um satélite que tinha, eventualmente, um transponder ativo na mesma frequência que eu estava monitorando o Sol. Então, por isso que apareceu aquele pico. Aliás, aparecem dois, né? 2 picos lá. Ó, tem esse cara nesse horário e tem esse outro aqui, esse maior aqui. Deixa eu dar um zoom. Mas é aquilo lá mesmo. Outro satélite agora há pouco aqui, ó. 1, 2, 3, 4 satélites cujos sinais interferiram na minha medição do Sol. Então esse conceito de interferência e de sinal é relativo, né? Depende qual o seu interesse, né? Então é isso aí. Vou colocar também o link do satélite meteorológico, né? Aquele site é muito bom, muito legal para ver. O de cálculo de satélite, cálculo de posição. Uma coisa curiosa, as pessoas também às vezes fazem muita confusão quando instalam um sistema de recepção por satélite. Quais são as 3 medidas, né, ou ângulos que você deve se preocupar? Bom, você define, eu quero receber um determinado satélite. Bom, polarização, qual que é? É linear? Então, beleza. Então, você tem que se preocupar com 3 ângulos. Primeiro ângulo, bom, azimuth, não tem jeito, né? A direção do satélite, azimuth e elevação, 2 ângulos já. Azimuth e elevação, para você apontar a sua antena para o satélite. E depois tem um ângulo, esse dá banho em muita gente. É o ângulo da rotação do LNB. O LNB, ele tem que estar numa posição específica, que é em função da sua localização, da sua longitude, e em função da posição do satélite. É muito simples. Ele tem um ângulo lá, o pessoal fala tilt, né, ângulo de inclinação do LNB. O ângulo de inclinação do LNB, ele é simples de entender. O LNB vai receber polarização linear. Então é vertical ou horizontal. Se você olhar dentro do LNB, ele tem os 2 elementos lá, a sonda, vamos chamar assim, as pontinhas, que na realidade é efetivamente a antena, né, o elemento sensor. E eles são ortogonais, eles têm um ângulo de 90 graus entre um e o outro. Os LNB antigos, não se usa mais hoje, eles tinham inclusive um servomotor que era só um elemento que ficava girando para selecionar a polarização. Pois bem, a polarização vertical, o elemento relativo à polarização vertical, tem que ficar na vertical. Ele só vai ficar na vertical, exatamente 90 graus perpendicular ao chão, se você estiver recebendo um satélite que está na mesma longitude que você. Ou seja, se sua antena estiver apontada exatamente para o norte, para receber um determinado satélite, o elemento vertical vai ficar na vertical. Mas e no caso do S-Rail, que está quase lá no leste? Aí o LNB tem que ser torcido. Ele tem que ser torcido para refletir a inclinação do satélite pelo fato de não estar na sua mesma longitude. E por isso que tem aquelas antenas rastreadoras de satélite, né, que as pessoas às vezes têm uma antena que tem um braço atuador que consegue rastrear todos os satélites, e alguém pode perguntar assim, mas espera aí, rastreia todos os satélites, mas ela não mexe na posição do LNB. Engano. Ela mexe, só que ela mexe na forma de mexendo toda a antena. Aí passa a ter uma montagem que é muito comum também em telescópios para fazer astrofotografia, que é a montagem polar. Você tem que montar, o seu sistema só tem um ângulo de movimentação, que é um ângulo que vai rodar a sua antena. A sua antena vai ficar apontada para o
ela vai ter o seu sistema vai ter uma determinada inclinação. Essa inclinação do sistema todo é uma inclinação que é proporcional, que é basicamente o ângulo da sua latitude. E aí, a posição que a antena vai girar vai descrever no céu o mesmo arco do cinturão de Clark. É a montagem polar. É fácil de entender. Imagine se você estiver em cima da linha do Equador. Quem estiver em cima da linha do Equador, para fazer um sistema de rastreamento de satélite, nesse esquema aí de acompanhar o satélite, só tem que fazer uma coisa: fazer a antena rodar no eixo norte-sul. Acabou. Mais nada. Aí ela consegue varrer todos os satélites e o LNB vai ficar na posição certinha. Então são 3 ângulos. Quando a gente quer receber um satélite geoestacionário, a gente tem que se preocupar com o ângulo de azimuth, elevação, para posicionar, e depois o LNB. Se você não regular certo esse ângulo, dá o que a gente chama de polarização cruzada. É como assim, no analógico, se eu não regulasse certo a posição do LNB, e aparecer o fantasma aqui do canal do SBT. A Globo está na horizontal e o SBT está na vertical. Mas é uma solução muito legal. E hoje até compensa você ter um sistema desse hoje em dia, porque tem tantos canais aí para você receber, você passa um tempo legal. E não tem só canal de televisão, né? Tem canal de rádio também. E estou me referindo aos FTA, né? O pessoal chama esse tipo de canal de FTA, é Free to Air. Tá? Não estou me referindo a canais TV por assinatura, que esses não, né? Esses você tem que ter um sistema de assinatura. Então não adianta você ter um receptor dedicado a receber um sistema de assinatura, um sistema pago, que você vá varrer o céu, né? Esse aí você já põe sua antena naquela posição e esquece. Agora, o sistema para receber os canais grátis, se a gente olhar naquele site que eu vou deixar um link para vocês lá no portal EDS lá, são muitos canais que estão abertos. Claro, é canal comum, mas tem canal, por exemplo, aqui eu consigo pegar um monte de canal da Arábia, tem um monte de canal de Cuba, da América Latina tem vários. Isso, o 10 tem, acho que é o 10 que tem a Universidade Virtual de São Paulo, o SES10, ele tem a Universidade Virtual de São Paulo, tem vários, tem a TV Cultura, e em breve, praticamente, o próprio C2, praticamente todos os canais estão disponíveis no C2, eles estão migrando aos poucos, porque imaginem vocês, no interior do Brasil, tem muita gente que ainda tem o sistema analógico, e isso tem que fazer uma migração. Eu até acho que seria correto, de repente, o governo fazer igual fizeram com a migração da TV digital, fornecer um kit para esse pessoal de baixa renda. Nossa, eu lembro de ver isso aí, de chegar a apagar a imagem, interferir no áudio. Lembrando que é uma televisão, é uma transmissão de TV normal, né? Então, às vezes você está assistindo, o áudio não vai ser tão interferido quanto o vídeo. Vamos simular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uns 8 minutos. Pessoal, recomendo fortemente o Estelário, hein? Cai a IPTV também, pela Sky? Cai será pela recepção? Vamos ver se vai rolar. O meu aqui trava. Eu sei que ele dá uma caída também. Mas eu preciso subir lá no telhado e dar uma realinhada na minha antena da Sky. Com o sistema, eu tenho uma outra parabólica aqui que está até no rotor. Inclusive, Ricardo, aquela está no rotor. Eu deixei ligado no SatLink aqui, não caiu.
Quer dizer, não caiu aqueles dias atrás, né? Porque não está o... Ah, cai a recepção deles. É isso mesmo. Porque na banda KU, o problema é que não é tão assim, acho que o receptor é um pouco mais robusto, né? Agora, em compensação, a banda KU tem um outro problema, que é ela cair com eventualmente chuva forte, né? Não necessariamente precisa ter chuva, mas cair com a presença, por exemplo, de um cumulonimbus bem denso na direção entre a antena e o satélite, porque quanto mais alta a frequência, maior é a atenuação por causa da água. É uma pena meu digitalizador, mas o que eu posso fazer? Ele está ali rodando, ele está rodando no Windows XP, no notebook antigo, Windows XP, que eu tinha o driver desse digitalizador da PixelView USB instalado. No Windows 10 não rolou também. Ah, legal, pô. Eu ficando aqui não consegui acompanhar esses outros. Mas muito bom, cara. Muito bom acompanhar aí em tempo real. Mas eu queria ver um vídeo, viu? Se alguém achasse um vídeo aí do analógico, ia ser legal, hein? Olha a tela preta. A tela preta já está começando a querer aparecer ruído nela. Vai ficar interessante isso, hein? Esse vídeo aí. Mais uns minutinhos aí ele vai passar lá. Vai ficar muito legal isso aí. Deixa eu ver se está no tempo real aqui o Estelário. Tá. O horário está certinho. Beleza. Dá um zoom para aumentar a nossa percepção de movimento. Deixar o Sol no cantinho lá para vir aqui no satélite. Lembrando que o estelário tem uma função. Você marca um objeto, por exemplo, eu marquei o satélite e apertei a barra de espaço e ele mantém então o objeto centralizado. Porque se ele não, senão ele acompanha o movimento dos outros. Apesar que o satélite é geoestacionário também, né? Mas eu poderia marcar o Sol. Se eu marcar o Sol, eu vejo o satélite se aproximando do Sol. Né? Mas quando a gente sabe que isso não é verdade. Né? Quase lá. É verdade, Roberto. Exatamente, é o que eu estava comentando. Porque isso vai acabar. E tem muita gente no interior que ainda tem recepção de TV analógica por satélite. Alguém vai, mas por que não tem digital, não tem terrestre? Bom, mesmo no estado de São Paulo, você saiu de grandes centros, aí acabou. Grandes centros não, né? Cidade pequena, área rural, praticamente você já não tem recepção de TV terrestre, né? A IPTV, eu acho que tem um canal analógico em algum dos satélites. Entra naquele site que eu falei do portal EDS, portal Eco Delta Serra. Na busca você pode procurar pelo canal. E ele te dá a relação de quais satélites que aparecem naquele canal. Digitar lá IPTV é capaz de aparecer. Olha o chuvisco aí chegando. Está ficando mais forte. Ah, é uma pena não tá melhor, viu? Mas
mas tudo bem. Será que vai bloquear toda a imagem? É uns 8, se eu não me engano aí, banda C, eu não fiz a simulação, mas acho que dá uns 8 dB talvez. Não, banda KU, não lembro. Não vou nem mudar de tela aqui para não dar nenhum BO aqui, para deixar acompanhando nesses últimos instantes. Ah, o chuvisco chegando. Ah, será que então... Aí, ó, então estão recebendo o mesmo satélite, porque pode ser, Ricardo, o C4, será que está no C4? Eles devem transmitir o digital no C4, né? O C4 também cai, né? Ó, o C4 já está dentro lá. Olha o chuvisco. Pelo menos essa é a vantagem do analógico. Pelo menos você não tem 880, né? Você tem aí Você pelo menos pode até continuar ouvindo. A antena até ficou bem apontada, né? Porque ainda está tendo imagem ainda. E é curioso, né? Eu lembro que quando começou esse negócio de antena parabólica, e ver como é que é a evolução dos equipamentos, né? Porque antigamente o pessoal precisava de antena de 2,90 m no mínimo aí para receber, né? É a evolução tanto de satélite, potência de satélite, como evolução de LNBs, né? Com figura de ruído mais baixa, isso tudo colabora para você ter uma relação sinal-ruído melhor, né? Tá bem chuviscado. Eu acho que está batendo certinho o estelário. Vamos ver. Agora parece que vai começar a melhorar pelo estelário, né? Bom, Sandro, dá sim. Sandro perguntou se dá para fazer algum teste de interferência solar no transponder estreito do QO100. Dá sim. Você pode monitorar o piso de ruído. Com o SDR Console você consegue, então, você fazer uma medição e fazer o log da medida da intensidade da relação sinal-ruído no piso de ruído. Ele consegue. E você consegue monitorar ali quanto que a interferência, o ruído atrás. Ou, se você quiser, você pode monitorar fora do ruído do transponder, né? Você monitora fora, porque senão você vai estar monitorando o transponder. Você pode monitorar fora, põe do lado do transponder. Teoricamente dá para fazer, mas é 6h40 da manhã, né? Então 6h40, do meu ponto de vista, é 6h40 da manhã. Para Rio de Janeiro, para quem está mais leste, né, é um pouco mais tarde. Tem outros canais aqui na banda C. É o C4 talvez, né, Ricardo? Apesar, olha lá. E o curioso é que o digital não
ficou aí bem, segurou, né? Pareceu ruído, tudo, mas segurou. Imagina, e tem que ser amanhã, viu? Seria o pico, né? Mas acordar cedo. Quem está mais leste, quem tiver, por exemplo, se tiver alguém no lado lá no Nordeste, quem tiver mais a leste consegue mais tarde. Então a relação mais ou menos é: quem tiver exatamente debaixo do Q100, lá na África, então é fácil de imaginar, né? Que o satélite vai passar atrás dele ao meio-dia, né? Aí tá. Pessoal, eu acho que ainda tem ali o ruído, eu vou deixar rolando aqui ainda. Mas agradeço vocês a paciência aí de acompanhar e acompanhar a transmissão, acompanhar a live. Eu sei que tem muita gente que não conseguiu acompanhar por causa do horário, mas é o tipo da coisa que não dá para fazer em outro horário, né? Se a gente quer fazer ao vivo, tem que acompanhar. E eu acho que não teria graça fazer aqui, eu gravar e depois fazer offline, né? Eu acho que o mais legal é fazer assim ao vivo, a gente vê acontecendo ao vivo, né? Se vocês toparem acordar cedo, mas eu acho pouco provável acordar 6 horas da manhã para fazer do Q100, hein? Mas dá para ter uma estimativa, tá? Dá para ter uma estimativa. Vai aumentar assim, ele vai chegar em cobrir o piso de ruído do satélite. Isso vai aumentar o do transponder, desculpa. Pela intensidade que a gente vê aí e pelo tanto que sobe, lembra lá do teste que eu fiz no Sol lá, que dá mais ou menos uns 7, 8 dBs? Então é capaz de ser mais ou menos da mesma ordem que vai aumentar lá. Apesar de que, deixa eu pensar aqui, talvez não aumente tanto assim. Talvez não aumente tanto sim, porque do meu ponto de vista ele está bem bem no horizonte, né? Então tem também a atenuação da própria atmosfera, atenuação no sinal do Sol. Olha, o ruído está persistindo, hein? Está persistindo. Opa, saiu ali até do estelário. O ruído está persistindo. Se ele não tiver simétrico, ou seja, se ele durar mais agora do que durou para chegar, aí é um indicativo que minha antena não está 100% apontada. Ou tem alguma deformidade, provavelmente tem, né, que é de tela, ela já tem uns amassadinhos, e aí então você não tem aquele foco bem centrado, né? Ou pode ser que o LNB não está exatamente no centro da antena, tal, mas essa é uma razão para que não esteja eventualmente simétrica a relação do ruído. Valeu, Eduardo. Tamo aí. Valeu, Ziel. Papa Yankee 2 Bravo Serra Papa, PY2RN. Pessoal. Ô, Natália, obrigado. É uma ideia de fazer um negócio assim, experimental, né? Já que a gente tá meio dentro de casa, né? É uma forma de acompanhar a coisa acontecendo em tempo real. E o pessoal, os colegas radioamadores, desculpem aí, tá literalmente chovendo no molhado com relação a muitas coisas que eu falei aqui, que eu sei que vocês sabem de cor e salteado, mas o público é bem diversificado, né? Mas valeu mesmo, pessoal. Valeu. Eu vou deixar aí rolando. Vou deixar rolando ainda até mais um tempo ainda. Eu vou ter que providenciar agora almoçar, né? Porque até pensei em almoçar numa hora das pausas aí, mas ia ficar muito corrido. Olha lá, o ruído ainda está lá persistindo um pouco na tela preta. E vou deixar um abraço para vocês aí. E, pessoal, então, só lembrando, né? Se vocês quiserem assinar e se inscrever, né? Aliás, o canal, eu prometo que eu vou planejar mais alguma atividade nesse sentido aí, do ponto de vista prático, né? Já vou adiantando que junto com o pessoal do Observatório Didático, acho que vai rolar uma live daqui 2 semanas.
lá no canal do Observatório. A gente está planejando, o professor Rodolfo está planejando um turismo lunar. Tá? Então vamos ficar atento aí. Se o tempo cooperar. Por que estou dizendo isso? Porque talvez possamos ter chuva, ou se não tiver chuva, tiver nuvens, nesse fim de semana da live, daqui 2 semanas mais ou menos. Mas vamos, bora feijoada. Bora mesmo, nossa, feijoada agora eu vou capotar, acordo, vou hibernar aqui, acordo só lá para as 6 horas da tarde mais, hein? Valeu, Joris, obrigado aí pela força aí. Mas se vocês quiserem, viu? Baixem o Stellarium. Stellarium é fácil, é só digitar Stellarium no Google, vai chegar no site deles. E chegando no Stellarium vocês conseguem aí usar, ou qualquer coisa, dar um toque aí dos grupos aí, eventualmente o pessoal perguntar aí como é que usa. Então não tem muito mistério, ele tem um monte de atalho, tem um monte de ícones e acaba sendo fácil para vocês usarem, tá ok? Olha, uma boa tarde para todos, bom fim de semana, um forte 73, moçada. Yeah.